Ô, Ismael, mostra o Cassiano. O Cassiano hoje está dançando, está tocando guitarra, né, Cassiano? Dança agora, Cassiano. Dança agora. Põe a música aí, Pedrão. Põe a musiquinha, Pedrão. Nosso cinegrafista está na sexta-feira já. Tá certo, viu, Cassiano? Fica com a gente, porque a gente está falando com você que tenta e não consegue perder peso. Pode ser simplesmente um problema psicológico, é o organismo realmente que está com algum probleminha aí. Como é que você vence, muitas vezes, a falta de vontade para emagrecer? Como a cirurgia bariátrica pode ajudar, né, Luquinha? A gente está recebendo aqui o Dr. José Stefano de Oliveira, médico, tirando as nossas dúvidas, Luquinha. Pois é, estou com uma pergunta aqui, a gente não vai falar o seu nome porque você pediu, né? Mas ela está comentando que a filhinha dela teve um tumor de hipófise, da hipófise, na verdade, há 10 anos. Hoje ela tem 23 anos, naquela época ela tinha 13. Então passaram-se 10 anos e ela engordou muito, ela ganhou muito peso e ela até acredita que foi por causa da retirada da hipófise, né? Ela até faz uso de medicamentos para ajudar aí na parte hormonal, que ficou muito alterada. Ela quer saber se de repente a filha dela pode usar a ferramenta da cirurgia bariátrica para conseguir perder esse peso que ela ganhou. Lucas, a hipófise é uma glândula que fica no nosso cérebro, numa loja muito especial, bem guardada, ela tem o tamanho de um feijão e ela controla quase que o nosso corpo todo. Hipófise. Hipófise. E algumas lesões, alguns tumores que podem aparecer na hipófise pega pedacinhos pequenos da hipófise e traz transtornos graves para a pessoa, para o lado da saúde. É claro que ela pode ter tido uma alteração de algum setor lá de hormônios que favoreceu o ganho de peso, o ganho acentuado de gordura. Mas isso teria que ser esclarecido melhor pelo endocrinologista e ele vai dizer se essa situação é possível ser corrigida, o excesso de peso, pela cirurgia bariátrica. Entendi. Né? Então, não é assim, chegar num cirurgião e falar, não, vai fazer cirurgia. Não, ela tem que passar por um processo, saber exatamente qual foi a lesão que teve na hipófise, qual foi o setor que foi atingido e o endócrino é que vai determinar. Entendi. Essa é uma questão que só o endocrinologista é que pode determinar. Exato. Eu estou com uma questão aqui que eu comentei com um senhor no intervalo. Essa querida, ela diz o seguinte, que eu acho que é o caso de algumas pessoas que tentam fazer a cirurgia bariátrica e não conseguem. Eu faço duas perguntas para o senhor. Por que algumas pessoas não passam? Volto a pedir essa orientação do senhor. Pela avaliação psicológica, o que o psicólogo ele vê que pode se tornar perigoso se aquela pessoa passar por uma cirurgia bariátrica? Essa é uma questão. E a outra questão, se essa pessoa passar pela cirurgia bariátrica, você tem alguma coisa parecida com isso, Lu? Dessa cirurgia bariátrica, dessa questão? Se a pessoa passar pela cirurgia bariátrica com problema psicológico, ela pode ter um retorno, ou seja, voltar a ficar gorda como ela era? Solange, é bem complexo, esse processo, porque como nós sabemos, a doença, a obesidade, ela é multifatorial. Então, não é só o aspecto psicológico, não é só o aspecto alimentar, não é só o aspecto do sedentarismo, ou seja, falta de exercício, uso de alguns remédios que favorecem o ganho de peso, a genética. Então, você veja que são muitos os fatores. Eu gostaria de deixar assim, muito claro para as pessoas que estão nos assistindo, que estão acima do peso ou muito acima do peso, que tirem essa culpa de estar acima do peso. Tá. Porque o que está, na verdade, levando as pessoas a ganhar, o mundo a engordar, é uma alteração do nosso metabolismo, que tem todas essas influências que eu acabei de falar, de todos esses fatores. Então, a pessoa sabe que está engordando, usa todas as ferramentas e continua engordando. Então, nós temos que avaliar o aspecto emocional, psicológico, falamos agora há pouco. Sim. Temos que avaliar a parte nutricional, como é que ela se alimenta, do que se alimenta, como se alimenta. Nós precisamos ver como é que está o ritmo de vida dela em questão de poder fazer uma atividade física. Entendi. Né? E uma série de... Isso tudo tem implicação
nesse processo está falando que as pessoas muitas vezes depositam em cima da parte emocional, psicológica, pode ou não pode fazer uma cirurgia. Não é bem assim, entendeu? Quer dizer, se um psicólogo ou um psiquiatra determinou que a pessoa tem contraindicação, são pouquíssimas. Vamos recordar algumas delas aqui. Drogação, que a pessoa está num processo de uso de drogas ilícitas. Alcoolismo agudo, que ele está numa fase de alcoolismo. Ele não ter compreensão exata daquilo que vai ser feito com o organismo dele e ele não consegue compreender isso, mas geralmente está ligado a um processo de pessoas com pouca capacidade de entendimento, são aquelas pessoas com rebaixamento intelectual, da inteligência, então é raro, tá certo? Então é muito difícil, vamos dizer assim, muito raro que um psicólogo, nutricionista e um psiquiatra contraindique. É preciso ver melhor esse caso. Foram 3 vezes, minha linda. Precisa conversar, então, por quê, né, querida? Bom, será que a Sandra continua na linha? Alô, boa tarde, Sandra. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, obrigado aí pelo carinho de todo mundo de Caçapava, que eu sei que você é de Caçapava. Obrigado pela participação aqui, companhia. Qual que é a sua dúvida, amiga? Então, a minha dúvida é o seguinte, até eu queria saber, a minha filha também teve tumor de hipófise, quando ela tinha 14 anos, agora ela tem 30, ela fez radioterapia e ela pesava 40 quilos, foi para 190. Nossa. E foi muito triste porque veio hipertensão, ela ficou com diabetes insípida e aí ela foi operada em 2007. Mas ela perdeu a cirurgia porque ela ficou compulsiva obsessiva. Então o médico falou, ou ela operava e poderia ter chance de sobreviver, ou se não, ela ia morrer, porque a pressão aumentava muito. O que eu queria saber é o seguinte, agora está tomando sertralina, porque ela tomava outro remédio, mas trocou agora. Mas continua essa obsessão por comida, então eu tenho que trancar a casa inteira. A minha porta da cozinha, se eu tiver que, senão ela pega tudo. Ou seja, ela engordou depois da cirurgia porque ela entrou nesse processo de obsessão pela comida, não é isso? Dessa compulsão. Só que ela já perdeu a cirurgia, depois ela teve que fazer outra cirurgia em 2013 para fazer de uma hérnia. Ok, então. Sabe o que é interessante? Vou emendar a pergunta da Ana aqui, que tem tudo a ver também. Se você puder colocar, Gabi, obrigado, viu? Ela diz que pesa 73 quilos, tem 1,45 m só. E ela fala que quanto menos ela come, maior é a vontade que ela tem de comer mais e mais e mais. Essa compulsão alimentar, né? Que eu acho que diferencia no caso, mas acaba sendo compulsão alimentar. Como que a gente trata isso na gente, em quem precisa? A mãe às vezes sofre em ver a filha assim. Tranca a casa para ela não comer, doutor? Bem, falando a respeito da pergunta da telespectadora aí, Solange? Não. Sandra. O tumor de hipófise, falamos agora há pouco aqui, ele regula todo o nosso organismo em questão de hormônios. Provavelmente foi uma lesão grave, porque ela precisou de radioterapia e desencadeou aí uma alteração importante de alguns hormônios que favoreceram o ganho de peso. Claro que com 190 quilos, ela teria que fazer uma redução por conta do excesso, prejudicar demais o coração, o fígado e todo o metabolismo, e com certeza iria encurtar muito a vida dela. Então a cirurgia estava, deve ter sido indicada pelo endócrino, pelo cardiologista, pelo psicólogo, e ela fez a cirurgia. Porém, o que aconteceu para ela perder a cirurgia e reganhar peso? Hoje nós sabemos que na maioria das pessoas que não tem nenhuma lesão de hipófise ou outras glândulas, eles reganham peso por questão do erro ou de manutenção daquele estilo de vida negativo, ruim, ou seja, sedentarismo, muito estresse, alimentação errada, falta de exercício, é que faz o reganho de peso. Em alguns casos, o fator emocional, psicológico, como nós falamos aqui daquele caso da pessoa que questionou, que estava engordando porque o marido quer se autodestruir, etc. Então, existem casos assim. Não acho que o da Sandra, o filho da Sandra, tenha esse problema, mas ela precisa passar por uma avaliação do endócrino com muito mais critério. Porque existe, por exemplo, uma síndrome chamada de Prader-Willi, em que a pessoa tem uma lesão
do comportamento de um hormônio chamado leptina. Então ele acaba comendo, ele tem uma polifagia, ou seja, uma vontade de comer excessiva e não para, e não tem como parar. Porque ele tem um defeito no hormônio da leptina. Tem que ter esse acompanhamento, então, para evitar essa compulsão. Agora, você falou do que mesmo? Desculpa, Lucas. Dá vontade, a compulsão mesmo. Então, agora, eu falei assim, repito, né? Quero tirar a culpa das pessoas obesas de sentirem-se ela culpada. A culpa está no metabolismo. Solange, deixa eu falar uma coisa importante que é pouco falado. Existem drogas na nossa alimentação. Por exemplo, os carboidratos processados contêm muito glutamato monossódico. Esse glutamato que está ali no shoyu, que está nos macarrãozinhos, isso faz engordar, bolacha, ele é obesogênico, ele é diabetogênico, ele é viciante. E as pessoas, por achar fácil, vão buscar esses tipos de alimentos. Então, quer dizer, o fácil muitas vezes é prejudicial para a sua saúde. A gente vai falar da saúde agora de outros queridos, né, Luquinha? Pois é, você que tem gato, de repente ele faz xixi pela casa inteira, menos na areinha, o Dr. Marcos Massal vai dar uma dica tão bacana para a gente resolver esse problema. Olha só. Olá, hoje a pergunta é da Sandra de Casa, que é de Caraguatatuba. A Sandra diz que tem vários gatos, 2 deles são castrados, mas tem um que não é castrado e faz xixi em todo lugar. Ela quer saber por quê. Então, Sandra, o gato, principalmente o gato macho não castrado, ele tende a demarcar o território. Ele faz isso através do xixi, principalmente. Então, ele levanta o rabinho, encosta na parede, encosta na bolsa das pessoas, no sofá e faz o xixi para marcar o território. Isso acontece principalmente quando tem outros gatos, né? Para ele mostrar quem que manda ali, ele faz o xixi. Então, os gatos machos não castrados, eles tendem a fazer isso mais por causa da parte hormonal. Quando a gente faz a castração, a gente tira os testículos, né? Então, essa parte hormonal diminui bastante. Então, esse hábito de fazer xixi diminui e às vezes desaparece, né? O gato castrado, mesmo sendo castrado, ele pode também manter esse hábito. Diminui bastante, mas às vezes ele mantém esse hábito também com o intuito de marcar o território. Essa foi a dúvida da Sandra de Casa. Até a próxima. E o jogador de vôlei russo, Alexander Rimerov, ele passou por um incidente no mínimo inusitado. Ele tem 2,15 metros de altura, 20 anos de idade e foi expulso de um avião por causa que ele era muito alto, Solange. A empresa alegou que o jogador ele não coube no assento e as pernas estavam bloqueando no corredor. Ele pode ser até processado aí porque causou meia hora de atraso no voo. Só que eles podiam informar, você é muito alto, tem que comprar um lugar diferente. Deita no chão, deixa ele deitado no chão, simples. Pronto. Cada uma, né? Agora um milagre também. Uma mulher conseguiu sobreviver depois de ser arrastada por uma enxurrada e a gente já mostra pra vocês. Mas que bom receber carinho de vocês. Um beijo para essa estudante dedicada que assiste um pouquinho do programa e vai pra escola. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas. Eu estou aqui para mim ir para minha escola, mas eu vou deixar meu recadinho e meu beijo para vocês. Tchau, eu adoro seu programa. Tchau, tchau.